Não, quem é que pode dizer que não à seleção? Já disse que não é uma das melhores seleções do mundo, não posso dizer é a outra. Não. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o David Diniz. Rei morto, rei posto, diz o povo quando se trata de virar a página. Depois da eliminação nos oitavos de final do Mundial, às mãos da rival Espanha, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, já tem um nome que se segue para comandar os destinos da seleção. Será Jorge Jesus, ao que tudo indica, o polémico, provocador e experiente treinador português que passou, por coincidência ou talvez não, o último ano na equipa Qatar de Cristiano Ronaldo. Jesus não será mais um. Será aquele que vai comandar os destinos da seleção de futebol no Mundial de 2030, que também será organizado por Portugal. A questão, porém, é esta. Depois de mais uma desilusão, será Jesus o nosso Salvador? À procura de resposta, chamei hoje o João Rosado, comentador desportivo da SIC Notícias, para nos ajudar a responder. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. João, obrigado por vires ao Expresso da Manhã. É um prazer, David. Ruben Dias e Bernardo Silva disseram uma coisa em comum nos últimos dias da presença portuguesa neste Mundial. Portugal, disseram eles, não tem um conceito de jogo como o de Espanha. Primeiro, queria saber se concordas que esse foi o problema e, em segundo lugar, e conhecendo bem Jorge Jesus, perguntar-te se conseguirá ele criar isso. Eu creio que sim, David, tenho essa expectativa, até porque não nos podemos esquecer. Agora, durante este Campeonato do Mundo, falámos muitas vezes que era a última dança de Cristiano Ronaldo. No Mundial, ele assumiu isso, que seria a sua última dança. No futebol profissional, provavelmente não. Lá está, não vai continuar ao serviço a nível de clubes de Jorge Jesus, mas vai continuar na Arábia Saudita. Mas também vai ser a última dança para Jorge Jesus. Estamos a falar de alguém que vai fazer 72 anos em breve, ou seja, para um treinador como ele, com a sua carreira, com a sua idade e sobretudo com este sonho de orientar a equipa nacional, esta oportunidade, à partida sim, de 4 anos, perspectivando também a organização do Mundial 2030, para Jesus vai ser de facto o seu último pezinho de dança. E ele vai dar uma cara à equipa nacional. Ainda ontem, num programa, falava na SIC Notícias sobre isso. Vai dar identidade, vai dar aquilo que tu referias relativamente às observações de Ruben Dias, nomeadamente. Que é um sistema de jogo, um modelo de jogo, uma identidade. E numa equipa nacional, isso é sempre muito mais complicado de recriar do que num clube onde claro que sim. Mais tempo. Claro. É evidente já agora, deixa-me perguntar-te, que modelo de jogo, conhecendo tu, Jorge Jesus, é que podemos esperar desta nova etapa? De uma equipa que não fica na expectativa, não fica à espera do adversário, não fica na reação. A maneira como Jorge Jesus orienta as equipas, a maneira como trabalha, é, no fundo, muito alicerçada naquilo que ele próprio ensina aos jogadores, como que transforma os jogadores em treinadores dentro de campo. Essa é uma preocupação, é, digamos que, um dos princípios do trabalho diário de Jorge Jesus. Ele perde, e não sei se perde, se ganha, mas passa imenso tempo a visionar jogos, a visionar o adversário, a filmar a própria equipa e a dizer aos jogadores como é que eles devem treinar. Passa mais tempo com os jogadores em vídeo, em trabalho vídeo, se quisermos assim, de uma forma muito genérica, do que propriamente em campo. Os jogadores, quando vão para dentro de campo, David, já têm uma noção muito clara sobre aquilo que é o seu posicionamento. E por isso, o adversário muitas vezes fica surpreendido, apesar de tudo, de hoje em dia tudo ser altamente escrutinado, mas fica surpreendido por essa sapiência e essa consciência tática dos jogadores que são orientados por Jorge Jesus. Nessa medida, a seleção nacional, acredito eu, vai crescer imenso. Interessante. Jorge Jesus treinou o Benfica, treinou também o Sporting e nunca poupou um adjetivo negativo a qualquer adversário, nem sequer poupou os adjetivos positivos a si próprio.
Sabemos que é uma personalidade forte, vincada, polémica, e eu gostava de te perguntar se ele conseguirá unir os portugueses e os clubes, tendo em conta este enquadramento. Não vai ser preocupação dele, David. Jorge Jesus vai estar tão focado, vai estar tão concentrado no trabalho, vai estar tão preocupado com os aspectos técnico-táticos que ele não vai ter essa percepção, nem sequer essa preocupação, melhor dito, não vai ter essa preocupação para poder agradar. E aqui, se calhar, encontramos nós um contraponto claro face à postura de Roberto Martínez. Sim. Foi um diplomata. Teve sempre a diplomacia como alfa e ômega da sua ação pública. Cantava sempre o hino, David, uma coisa que a mim me fez particular confusão. Muito bem, pode-se respeitar, com certeza. Não digo que estivesse naquele momento a ofender a pátria, claro que não, mas a mim fazia muita confusão, porque é que Roberto Martínez, enfim, cantava o hino nacional quase como se fosse um exercício de karaoke, para ser profissional, para estar apaixonado pela equipa. Ok, pelo país, não era preciso isso. E eu sei que, por exemplo, o Carlo Ancelotti também canta o hino do Brasil. Vê lá o resultado. E eu tenho a ideia que nestas coisas é melhor cada um ficar nas suas quintas, quem é treinador dedicar-se ao trabalho de treinador e depois deixar lá isso das cantigas para outras pessoas. E os jogadores, tendo em conta o perfil de Jorge Jesus, conseguirá ele unir estrelas mundiais em torno do seu conceito de jogo? Consegue, até porque Jorge Jesus, digo eu, vai conseguir. Na Arábia, quando lidou com jogadores que obviamente já tinham um grande estatuto, porque por norma quem vai para a Arábia já construiu um grande trajeto no futebol, e temos aquele exemplo claríssimo de Neymar, Jorge Jesus soube lidar muito bem com isso. E toda essa aprendizagem acabou, no fundo, por também constituir, digo eu, um fator na decisão de Pedro Proença quando foi buscar Jorge Jesus. Quando falamos de egos, se calhar não precisamos dar lições a Pedro Proença. Ele sabe do que fala e sabe que precisa de um homem assim também para lidar com este balneário, um balneário que pode já não ter Cristiano Ronaldo. E isso, parecendo que não devia... Já vamos a esse ponto. Ok, vai criar ali um vazio. Vamos a esse ponto já, mas antes, uma pergunta talvez difícil. Jorge Jesus esteve até agora no Al Nassr, de Ronaldo, abençoado por Jorge Mendes. Quer isto dizer que vamos ter Ronaldo a jogar ou não? E isso é bom ou é mau? Deixa-me pôr as coisas assim. Na equipa nacional, David, a pergunta é sobre a equipa nacional. É sobre a equipa nacional. Não acredito. Acho que Cristiano agora vai interromper a carreira internacional, porque ele já percebeu, digo eu, David, quando foi feito aquele anúncio quase que em contexto familiar, e foram muito engraçadas as palavras da irmã de Cristiano dizendo de fonte segura, eu tenho as minhas informações. Ninguém seria capaz de imaginar onde é que ela foi buscar aquelas informações, mas pronto. Mas quando isso soou, e o próprio Cristiano depois fez questão de dizer que sim, em termos de grande torneio mundial, de expressão planetária, era a sua última participação, eu creio que para a equipa nacional vai significar também o fim. Porque não faz sentido. Se Cristiano não tiver o objetivo de estar em 2030 ou em 2028, ok, no Campeonato da Europa, para ele, enfim, com as devidas aspas, os jogos de qualificação e tudo isso são objetivos menores. Para Cristiano não é possível olhar outra vez para o topo da montanha, então se eu não tenho o topo da montanha para escalar, não vale a pena continuar aqui a entreter-me. Por isso eu acho que ele vai anunciar o fim da presença na equipa portuguesa, até porque é também uma questão de marca e de rentabilidade fora das quatro linhas. E vamos lá então ao vazio que tu falavas ainda há pouco. Se Ronaldo sair, o que é que isso traz para a seleção? De bom e de mau? Em primeiro lugar, traz uma espécie de libertação, não sei se é libertação espiritual, mas de uma vez por todas, o país e o mundo deixarão de falar nos malefícios, eventuais malefícios que a presença de Cristiano Ronaldo pode implicar na equipa portuguesa, mesmo em termos de comportamento estratégico e tático. E isso cria realmente ali uma espécie de alívio. Nunca mais, enfim, salvo seja, se irá falar da questão Cristiano ou Gonçalo Ramos. Será um alívio mediático, creio. Ou seja... De balneário também. Certo, esse é um ponto relevante. Sim. Porque nas bancadas, o que se ouviu no Mundial era Ronaldo. Independentemente das críticas externas que fossem feitas. Sim, Ronaldo, se tivesse visto um cartão vermelho, Donald Trump teria ligado a alguém e isso teria ficado com a folha disciplinar limpa. Mas recupera o teu raciocínio e dizias tu que no balneário também pode ser libertador desse ponto de vista. É libertador, porque nós sabemos que Cristiano, quando é capitão da equipa, e já é capitão da equipa há muito tempo, obviamente tem ali um leque, um núcleo duro que suporta e alimenta também essa liderança. A partir do momento em que sai
o capitão. Eu creio que mesmo para Jorge Jesus é fundamental ele próprio entender que depois vai nomear um líder e que esse líder, eu há pouco dizia, David, que gosta de Jorge Jesus de ter jogadores em campo que têm percepção tática, que funcionam quase como treinadores. Ao escolher o capitão, como que começa da etapa zero para Jorge Jesus. Porque uma coisa, e isto não foi um problema exclusivo de Roberto Martínez, já tinha acontecido nomeadamente Com Fernando Santos e com Carlos Queiroz e com Paulo Bento. Quando Jorge Jesus agora pega na grande nau portuguesa e percebe que vai ser ele a nomear o capitão da equipa, isso para ele também é libertador. A questão agora é saber qual vai ser o jogador capaz de agarrar essa liderança. Eu diria assim muito de repente que um jogador como Bruno Fernandes tem condições, Bruno Fernandes, Rubem Dias, para exercer essa liderança. Então há candidatos. A acabar, Fernando Santos saiu sob críticas, mas ganhou um Europeu e uma Liga das Nações. Martínez nunca foi desejado, ganhou outra Liga das Nações. Qual é, no teu entender, a fasquia para Jorge Jesus? Só pode ser uma. Conduzir Portugal ao título mundial. Mais uma vez, David, nestas circunstâncias, para Jorge Jesus, quando tu abdicas, como ele já reconheceu, da seleção brasileira, quando abdicas de um contrato, mais uma vez, multimilionário na Turquia, que lhe era oferecido, e eventualmente de outros campeonatos, quando se persegue este sonho e se abraça o sonho de orientar a equipa nacional praticamente aos 72 anos, isto só tem um objetivo, é Portugal fazer o que ainda não foi feito. Por isso, talvez com Jorge Jesus vá dar, mas temos que aguardar pelo menos 4 aninhos, não é? Para si, que nos acompanha, uma atualização sobre um tema de ontem. O Ministro da Educação voltou a falhar uma promessa. Ainda há, afinal, professores à espera de provas e com problemas na plataforma de classificação. A notícia está no site do Expresso, acompanhada de outros problemas no setor. Virando a página e mais alinhado com o espírito de verão, descubra quem é Jonathan Anderson, o irlandês que criou o vestido de noiva de Taylor Swift e recebeu a missão de salvar a Dior. Sigamos em frente. Eu volto à sua companhia com outro episódio já amanhã. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.